Então, boa noite, gente. Hoje nós vamos, né, nós temos aí uma formação a respeito de educação especial e inclusiva. E eu vou fazer a gravação aqui da reunião, tá? Para depois disponibilizar para vocês. Eu vou fechar aqui minha câmera, tá bom, gente? Para a gente prestar atenção somente no conteúdo aqui. Vamos compartilhar aqui a tela com vocês. E vamos aqui para os slides, tá? Eu vou começar com esse slide aqui. Fala aqui da educação inclusiva na prática, tá? Então, gente, a educação inclusiva, ela é algo muito complexo, né? A maioria das pessoas tem uma grande dificuldade em lidar com as crianças, com os adolescentes, e também entender um pouquinho da legislação e como funciona isso realmente ali na prática. Porque é muito fácil, né? Você tem uma legislação ali e né, acha que é daquela maneira, mas cada aluno é único, né? Então é muito difícil a gente iniciar um atendimento, então, assim, não é chegou e vamos lá, vamos atender, vamos colocar esse aluno na sala, a gente tem que conhecer a história desse aluno, para daí a gente conseguir entender e ver o que é melhor para ele, tá certo? Então, a gente vai desconstruir aí um pouquinho, né, dessas barreiras, que são várias, a gente tem as barreiras físicas, a gente tem as barreiras de atitude, tá? E construir aí um ecossistema, como está dizendo aqui no slide, de pertencimento escolar, para que o aluno se sinta realmente incluído, tá? Então, quando a gente fala de educação especial e da inclusão, a gente tem que olhar um pouquinho para essa evolução. Como é que foi o caminho, né? Como que começou a introdução das pessoas da educação especial na educação, tá? Porque nem sempre foi assim, então tiveram várias maneiras, várias questões, tá? Então a gente tem, primeira coisa, a questão da exclusão. Então, na antiguidade, aí na Idade Média, as pessoas com deficiências, elas eram como se fosse assim, uma maldição. Vocês lembram aí, por exemplo, quando a gente assistiu um filme que falava do leproso, né? Então, era como se aquele que fosse deficiente, aquele que tivesse algum problema físico, né? Algum problema intelectual aí, que isso é uma maldição, como se fosse algo que a família estivesse recebendo um castigo. Então, eles não tinham nenhuma noção de como educar essa pessoa, e nem eles queriam também, né? Porque eles queriam se ver longe. Então, essas pessoas eram totalmente excluídas, né? Inclusive, né, naquela época, as mulheres também faziam parte da exclusão, os idosos, as crianças, tá? Porque eram pessoas que não faziam, elas estavam à margem da sociedade. Então, quando a gente fala de inclusão nessa época aqui, os excluídos, eles ficavam à margem, eles não tinham vez, não tinham espaço. E aí, depois a gente teve, né, a questão da segregação. Então, foram criadas primeiras instituições especiais, ou seja, escolas específicas, locais específicos, não eram escolas, né? A gente pode se dizer que eram locais específicos para pessoas com algum tipo de deficiência, que muitas vezes eram considerados loucos, né? Então, às vezes você vê aqueles vídeos antigos, né, que tem uma criança ali se balançando para frente e para trás, e eles estavam dentro de um manicômio, dentro de um hospital psiquiátrico. Por quê? Né? Eles viam essas pessoas como loucos, então eles eram totalmente afastados, eles não ficavam à margem, eles eram colocados em grupo dentro de um local onde eles ficavam totalmente excluídos, tá? Então, essas instituições aí, elas foram criadas a partir do século XVIII, né, e século XIX, só que elas eram afastadas da sociedade. Tinham muitos hospitais psiquiátricos em zonas periféricas, tá? Então, ele era visto como totalmente incapaz, como diferente, tá? Então, ficava totalmente excluído. Aí, a terceira fase é a questão da integração, onde se insere o aluno no ambiente escolar,
mais separado, ou seja, escolas que têm salas especiais somente para alunos de educação especial, ou então escolas totalmente voltadas somente para alunos com de educação especial. Então, o que se vive aí? Uma separação, né? Querendo ou não, eles estão integrados, eles estão dentro da escola, eles estão inseridos dentro do ambiente escolar, mas agrupados de maneira separada, tá? Então, aí, a partir daí, foi se buscando um meio de ter um sistema que incluísse essas pessoas, né? Então, a gente tem aí a Declaração de Salamanca, que fala justamente disso, né? Que todos deveriam estar no mesmo ambiente, certo? Para poderem conviver. Por quê? Muitas vezes, as crianças, né, ou as outras pessoas estavam acostumadas com as pessoas com deficiência somente separadas, né, em outro local. Então, tinham até um olhar de curiosidade, um olhar de crítica, um olhar de discriminação muito maior. Então, a inclusão, qual que é a intenção? Buscar realmente fazer com que essas pessoas façam parte da sociedade, que elas se envolvam ali dentro da sociedade, porque o momento que uma criança deficiente, né, ela só convive com pessoas que também têm condições ali parecidas, né, ou diferentes, mas estão ali com algum tipo de deficiência, elas não vão conseguir conviver em sociedade, porque elas vão achar que vão conhecer um mundo reduzido, né, um mundo diferente ali, é um mundo reduzido. E quando a gente fala de inclusão, que é o que acontece agora, onde todos estão no mesmo ambiente, misturados, né? E a ideia é que todos se sintam pertencentes. Só que não bastou somente colocar todo mundo dentro do mesmo espaço, porque muitas vezes, dentro da mesma sala de aula, você consegue deixar um aluno da educação especial ainda separado, ainda à margem, ainda totalmente, né, ali alheio, né, as pessoas estão alheias ao que acontece com ele. Então, só que aí vem a nossa preocupação em aprender, entender um pouco mais sobre educação especial inclusiva, para que a gente possa flexibilizar, né, esse aprendizado para esse aluno, para que a gente possa acolher de acordo com as especificidades de cada um, para que a gente possa parar de rotular, né, esses alunos. Muitas vezes aquela deficiência não é tão visível, né? E se coloca ali como o aluno fosse preguiçoso, se ele não quisesse saber de nada, como se ele fosse, por exemplo, sem controle, mimado. Então, são tantas coisas que aparecem. É óbvio que existem, né, situações em que é real a preguiça, o mimo, o controle, mas tem situações que estão de acordo com o tipo de deficiência, com o tipo de transtorno, tá? Então, vamos passar aqui para frente. E aí a gente teve, né, tem aqui falando um pouquinho a respeito dos pilares da educação inclusiva. Então, a gente tem aí a Constituição, tem alguém tentando entrar. Deixa eu só liberar aqui, gente. Deixa eu só tentar liberar aqui através não consigo aqui não. O celular tá difícil. Espera aí só um minutinho, que eu vou liberar aqui para alguém aqui, tá? Permitir. Ok. Vamos voltar aqui. Então, gente, voltando, né? A gente tem aqui os pilares, né, legais da educação inclusiva. A gente inicia ali na Constituição de 1988, tá? Onde ela já estabelece ali o direito à educação para todos e o atendimento educacional especializado. Ou seja, que, né, dentro dessa educação aí aberta a todos, que tenha um atendimento específico, um atendimento especializado para as pessoas com algum tipo de deficiência, tá? A gente tem aí, em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante atendimento educacional, né, preferencialmente na rede de ensino regular. Então, na rede de ensino regular, aí vem aquela ligação com a Declaração de Salamanca, que é uma legislação aí muito importante e foi um documento assinado por vários membros de vários países,
falando aí em torno dessa questão de todos estarem no mesmo ambiente para poder aprender a interagir, diminuir a discriminação, e que se criasse a inclusão realmente a partir daí, tá? Aí, em 2008, a gente tem aí a Política Nacional da Educação Especial, que orienta aí as práticas pedagógicas com relação à inclusão. A gente tem também, em 2012, a Lei Berenice Viana, onde fala dos direitos, né, das pessoas com transtorno do espectro autista. A gente tem, em 2015, a LBI, né, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e aí ela proíbe, né, essa questão da discriminação e garante acesso e adaptações. Então, foi se fortalecendo essa legislação, tá? Até os dias de hoje, a gente tem aqui em 2021 a Lei 14.254, que fala não só, porque aí a gente está falando aí também da inclusão não só focada na questão da deficiência, mas focada também na questão dos transtornos, como TDAH, dislexia, transtornos de aprendizagem. A gente tem outras legislações, né, que vieram aí buscando maneiras de atendimento, da gente entender. Porque o que era até um tempo atrás? O foco era pessoas de educação especial, ou seja, público-alvo de educação especial, tinha direito a algum tipo de adaptação, tal, mas a quem tinha um TDAH, uma dislexia, passava por ali em branco, né, e não tinha nenhum tipo de adaptação. Aí, a partir, né, dessa fala aqui da obrigatoriedade da gente poder, da educação, fazer esse primeiro entendimento que algo tenha mais do que somente uma dificuldade de aprendizagem, né, encaminhar a criança ali para a saúde, veio também a legislação, né, em 2025, falando a respeito do plano de atendimento individualizado, do plano de educação, de ensino individualizado, focando nas pessoas também com algum tipo de transtorno, certo? Gente, só falar uma coisa, está aberta a perguntas, tá? Qualquer coisa que vocês quiserem falar, só levantar a mão, ou então pode abrir o microfone e falar, tá? Então, a gente tem aí algumas leis que são bem importantes no momento, ou seja, são leis que vão enfatizar algumas áreas, né? Então, a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que é a LBI, certo? E ele vai garantir a matrícula das pessoas com deficiência na rede regular de ensino, vai garantir as adaptações razoáveis de acordo com a necessidade de cada um, a questão também das tecnologias assistivas, né? E a questão de proibir cobrança de taxa, porque tem escola que cobra taxa. Não, seu filho precisa de apoio, então ele tem que pagar mais, porque tem que gastar. Principalmente isso acontece em escolas particulares, tá, gente? Seu filho tem que ter professor de apoio, então eu preciso que você arque com despesas para ter esse professor de apoio. Então, isso tudo também é expressamente proibido. E ele trata de todas as deficiências como um todo, tá? A gente tem aí a Lei Berenice Viana, que fala especificamente do transtorno do espectro autista, certo? Como pessoa com deficiência. Então, quem é diagnosticado com TEA, ele é considerado uma pessoa com deficiência, para todos os fins legais, tá? Então, o que ele vai garantir? Ele vai garantir o currículo flexível, né, a flexibilização, a adaptação, o acompanhamento sensível, tudo dependendo também das normas de cada estado, de cada município, de acordo com o nível, né? A questão da necessidade do aluno, dele ter um apoio maior, ou nenhum tipo de suporte, por exemplo, né? Porque às vezes é um suporte mais básico, mas assim, nem tanto na área da educação ali, mas com relação à comunicação, né? Não é na área acadêmica, né? Muitas vezes com relação à comunicação, algum tipo de seletividade, algum tipo de algo que a criança, por exemplo, um barulho, alguma coisa assim. Então, muitas vezes o aluno que tem TEA, né, ele não tem uma dificuldade acadêmica, mas ele pode ter outros tipos de dificuldade. Por isso que a gente fala, né, dependendo do tipo de suporte, o nível de suporte é isso. O quanto a pessoa, a criança, ela vai precisar de outro,
Ela vai precisar de alguém para organizar, para poder ajudá-la na vida dela no dia a dia. Se a pessoa precisa muito, né? Esse que é a questão. A gente tem o nível de suporte 1, 2, 3. Geralmente, o nível de suporte 3 é o não verbal, né? É uma... São, como se diz, a gente pode dizer que é um pouco mais difícil de lidar. Então, precisa de um suporte muito maior, tá? Precisa de pessoas ali ajudando, de pessoas ali acompanhando, muito mais do que a pessoa que tem nível de suporte 2. Às vezes ela pode ser uma pessoa que demorou a falar, que tem uma fala um pouco, né, mais difícil, tem uma dificuldade de comunicação, às vezes tem uma seletividade alimentar muito maior, às vezes precisa de um abafador por conta de ruídos. Então, é uma pessoa que tem algum tipo de... tem um tipo maior de necessidade de suporte do que o nível 1. O nível 1, geralmente, ele precisa de suporte em algumas coisas, mas é algo que muitas vezes, para as pessoas na sociedade, passa despercebido, né? A pessoa de nível de suporte nível 1, muitas vezes tem a sua deficiência, né, como a gente disse aqui, que o autismo é deficiência para todos os fins legais, invalidada, porque não é visível muitas vezes. Então, se invalida demais essa questão do suporte 1, do nível de suporte 1, tá? E a gente tem também a legislação 14.254, que é aquela, como eu falei anteriormente, que fala dos transtornos, tá? Então, a gente tem o suporte para todos os tipos de deficiência, para o autismo e também para as pessoas com algum tipo de transtorno, ok? Então, vamos lá. E aí, falando de público-alvo da educação especial, né? Então, qual seria o público-alvo da educação especial? Certo? Aquele que realmente, né, ele é considerado deficiente, né? Qual que é esse público-alvo da educação especial? A gente tem aí as pessoas com deficiência física, intelectual, visual, auditiva, né? Múltiplas deficiências, tá? A gente tem também como público-alvo as pessoas de transtorno do espectro autista, independente do suporte, tá? Então, se é suporte 1, se é 2, se é 3, ele também é público-alvo da educação especial, certo? Altas habilidades e superdotação, porque muitas vezes, né, a pessoa com altas habilidades e superdotação, ela está tão além da sua turma, além das pessoas que estão na sua faixa etária, que ela precisa que as habilidades sejam antecipadas, que o currículo seja mais enriquecido, né, que se traga mais coisas, que seja mais amplo, mais abordado de uma maneira mais ampla, tá? Então, ela precisa de um suporte, porque senão ela se sente, parece que assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu já sei tudo, né? Então, se sente muito, muito mal com essa situação. A gente também tem muitos casos de suicídio também, de pessoas com altas habilidades de superdotação, principalmente por essa sensação de não pertencer a lugar nenhum, né? Porque chega na escola, todo mundo está numa dificuldade, você está ali além de tudo aquilo e não tem nenhum tipo de suporte para poder te fazer ter interesse, né? Então, voltado para o seu hiperfoco, para as coisas que você gosta, tá? E a gente tem aí os transtornos, tá? Os transtornos, eles não são considerados, tá? Eles estão aqui como pessoas da educação especial, mas não é bem dessa maneira, né? Essas pessoas são consideradas da educação especial, pode-se dizer assim, porque elas precisam de algum tipo de adaptação, algum tipo de flexibilização, algum tipo de suporte, tá? Ou algum tipo de recurso, certo? Mas em alguns estados, por exemplo, as pessoas com TDAH, com dislexia, com descalculia, têm acesso às salas multifuncionais, às salas sensoriais, né? E, por exemplo, em Minas Gerais, não tem acesso à sala de recursos, por exemplo, que é uma sala, né, de recursos multifuncionais, onde a gente trabalha cognitivo, metacognitivo, porque elas não têm acesso. Porque quem pode frequentar a sala de recursos, por exemplo, são pessoas, né, com
transtorno do espectro autista, algum tipo de deficiência, altas habilidades, superdotação, tá? Mas essas pessoas com transtornos específicos têm direito a adaptações, recursos, suportes, tá? Passar aqui para frente. Então, a gente tem uma coisa muito importante dentro da educação, que são as barreiras atitudinais, né? Que são desafios invisíveis, porque as barreiras físicas, a gente vê uma escola que não tem uma rampa, uma escola que não tem um banheiro adaptado, uma escola, por exemplo, a porta do banheiro ela é apertada, não passa uma cadeira de roda. Então, essas são as barreiras físicas, tá? Então, o que barreira significa? São condições que trazem impedimento à aprendizagem. Então, dentro da educação, uma barreira é algo que impede a sua aprendizagem, o desenvolvimento, o convívio social, certo? Então, o que a gente entende por barreira? Algo que seja difícil transpor, algo que nos impeça, muitas vezes, de ter um acesso àquilo que a gente quer, tá? Então, o que são barreiras atitudinais? São barreiras que levam em consideração, aí o que é levado em consideração? A questão das atitudes, tá? E comportamentos preconceituosos. Então, a gente tem alguns pontos aqui importantes para falar. Por exemplo, a falta de incentivo à autonomia, muitas vezes até as famílias mesmo, né? Aquela superproteção, que muitas vezes faz com que a criança ou com que o adolescente, ele não faça aquilo que realmente ele é capaz, mas porque a família está sempre ali, né? Cercando, colocando ali numa redoma, né? Então, a superproteção, ela também é uma barreira atitudinal, porque ela vai diminuir a capacidade do aluno se autogerir, resolver seus problemas, porque tem sempre alguém querendo resolver para ele. Tanto que, por exemplo, quando a gente tem, né, vê crianças que demoram a falar, muitas vezes a gente percebe que o pai sempre adianta, né? O pai e a mãe sempre adiantam a fala. A criança está tentando, aponta e aponta ali para a água. Aí a mãe, você quer água, né? Então isso aí vai incentivar, né? Vai ser uma super proteção. Você tem que incentivar, pelo contrário, você tem que incentivar. Não entendi. O que você quer? Então isso aí é uma maneira de você acreditar no potencial da criança, né? Até você perceber também se aquilo é algo mais complexo, se a criança tem uma deficiência auditiva, né? Se tem algum problema mais complexo na fala que precisa de um tratamento, mas a superproteção, ela vai impedir com que a pessoa se desenvolva completamente, tá? Ignorar a colaboração, ou seja, estratégias isoladas e falta de coesão no suporte aos alunos entre os educadores. Muitas vezes o professor não entende, né, o que aquele aluno precisa. Ele não sabe lidar com aquela situação. Então, isso tudo causa também uma barreira para o aluno. A invisibilidade, né, focar apenas no diagnóstico clínico, esquecendo que cada um é diferente, né? Então, a gente tem várias crianças, por exemplo, autista nível 1 de suporte, mas cada um tem o seu potencial, cada um tem as coisas onde a gente percebe que ele tem mais habilidade, né? Então, a gente tem que entender essa situação, tá? Mas, quando a gente fala de barreiras atitudinais, a gente vê a questão do rótulo, né? De falar que o aluno é preguiçoso, o aluno, esse aí não sabe nada, né? Esse não quer saber de nada, ou esse aí não fica quieto, né? Então, muitas vezes, a questão dos rótulos atrapalha, né? Porque aquilo pega. Fica parecendo que aquela criança não quer nada com nada, sendo que muitas vezes ela quer, ela tenta, ela não consegue, e isso foi por tanto tempo que ela se desmotivou e criou algum tipo de comportamento contrário, tá? Então, como que a gente faz para superar essas barreiras atitudinais, tá? Então, o que a gente vai poder fazer? O que a gente precisa? A gente precisa, é muito importante que a gente tenha um ensino flexível, né? Buscar, né, estratégias, porque cada um é de um jeito, cada um aprende de uma maneira. Tem criança que aprende
que ela precisa escrever, por exemplo, né, para poder lembrar. Tem um que ele precisa ter uma imagem, ou ter alguma coisa mais lúdica, mais palpável para poder aprender. Então, flexibilizar de acordo com a necessidade de cada um. Por isso que eu falei que a gente tem que conhecer aquela pessoa primeiro. Não adianta chegou ali na sala, eu vou dando, não vou flexibilizar. Mas muitas vezes o jeito que você flexibilizou não vai servir para aquele aluno. Então, você tem que conhecer, você tem aquele período de adaptação, de estudar o aluno, né? Não é só chegando e atendendo, não. A questão do trabalho, mesmo a gente que trabalha com atendimento educacional especializado, o primeiro passo, né, a anamnese, o estudo de caso, a conversa com o aluno, a conversa com a família, tudo isso é muito importante para a gente entender a realidade dele e a gente poder conseguir dar um suporte, tá? O trabalho colaborativo, né? A gestão escolar promovendo a união de forças entre todo o corpo docente. A gente tem que entrar em conformidade também, né? Porque às vezes eu falo uma coisa, o outro professor pensa outra coisa, e aí vira aquela discussão e ninguém quer abrir mão da sua verdade, né? E muitas vezes a sua verdade não é a verdade absoluta, né? É na maioria das vezes. Então a gente tem que parar para entender a realidade do outro também. Focar nas potencialidades. Então, tem alunos que adoram dinossauro, tem alunos que gostam de desenhar. Então, assim, você vê qual é a habilidade de cada um e utilizar ela como uma ferramenta para que ele possa desenvolver as suas potencialidades. O diálogo com a família, que né, algo que eu falei aqui no começo já também, falei agora também, desse diálogo para entender o contexto, entender como é que foi a gravidez, entender como é que foi o nascimento, entender a respeito de várias situações, tá? Então, isso também é importante. Então, é importante eliminar as barreiras atitudinais para promover a igualdade, valorizar a diversidade e melhorar a qualidade de vida do estudante. Então, a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande, a gente tem que buscar aproximação, né? Se aproximar do aluno, se aproximar da família, dialogar e entender também das legislações para que a gente possa eliminar todas essas barreiras atitudinais. E o currículo, ele é importante, né? Ele é algo principal ali também, não somente para os alunos, né? Que não são da educação especial, da educação inclusiva, a gente foca muito neles, né? Mas o aluno da educação especial inclusiva, ele também precisa ter esse acesso ao currículo. Por isso que é importante que as pessoas que estão trabalhando com esses alunos entendam. A questão da adaptação, ela é o quê? Né? Por exemplo, eu tenho que ensinar para o meu aluno, por exemplo, sobre navegação marítima, tá? Eu não vou conseguir, muitas vezes, dependendo da deficiência do aluno, dependendo do grau, né, de comprometimento ali das funções cognitivas, eu não vou conseguir que ele compreenda completamente, ou que ele compreenda sobre as navegações marítimas como um aluno da turma que está estudando aquilo ali, né, porque cada turma está dentro do seu conteúdo. Mas eu posso trazer para ele, por exemplo, através de figuras, o entendimento do que é, quando a gente fala de navegações marítimas, que a gente fala de um barco, né? De um navio, no mar, na água. Então, assim, tudo isso são coisas mínimas. Então, você vai adaptar de acordo com a realidade de cada um. Tem um aluno que ele vai conseguir entender um pouco mais, tem um aluno que ele vai conseguir entender um pouco menos. Então, adaptar, flexibilizar, buscando reduzir aquela habilidade, aquele objeto do conhecimento, dentro do que o aluno tem a capacidade de aprender, tá? Na escola que assume a perspectiva inclusiva, todo professor busca despertar e desenvolver competências e propor conteúdos compatíveis com as experiências vividas pelos alunos para que atribuam significado aos conteúdos, tendo participação ativa nesse processo. Então, por exemplo, voltando aí na questão da navegação marítima, eu posso trazer, por exemplo, algo mais visível para ele. Eu posso trazer, por exemplo, um vídeo, né, onde eu traga ali algo sobre a navegação marítima, que ele consiga ver do que é que eu estou falando. Então, aquilo já é alguma coisa que ele conseguiu entender, compreender
e participar ali junto da aula, junto com seus colegas, tá? Então, a gente tem que promover condições de aprendizagem, né, de acordo com a necessidade individual de cada estudante, certo? Isso é um ponto importantíssimo, tá, gente? E a gente tem aí as ferramentas para poder individualizar. Por quê? Quando a gente fala que cada estudante aprende de uma maneira, cada estudante é único, cada estudante tem as suas dificuldades, as suas potencialidades, não é isso? Então, como que a gente vai fazer com que todos os professores tenham acesso a isso? Porque nem todos os professores, né, eles têm o conhecimento amplo a respeito da educação especial. Então, eles precisam conhecer o que cada aluno, que cada indivíduo consegue fazer. O que cada indivíduo consegue fazer, o que ele não consegue fazer, o que ele consegue fazer com apoio, o que ele consegue fazer sozinho, o que ele não consegue fazer de maneira nenhuma, tá? Quais são as maiores dificuldades, quais são as barreiras, certo? O que ele precisaria para poder conseguir alcançar o aprendizado, nem que for o mínimo daquilo que a turma está estudando. Então, para isso, a gente tem duas ferramentas, né? O plano de desenvolvimento individual, que é um material focado nos alunos com deficiência, algum tipo de deficiência, tá? Os alunos com transtorno do espectro autista e alunos com altas habilidades de superdotação. Então, para esses alunos, público-alvo de educação especial, eles precisam do plano de desenvolvimento individual, chamado PDI, certo? Então, ele vai registrar e vai acompanhar todo o percurso escolar do aluno, como é que foi, quando que ele começou a estudar? Ele começou a estudar em tal época, era assim, assado, e fazendo esse registro da família, o que ele toma de medicamento. Então, você vai conhecendo os pormenores daquele aluno e vai avaliando dentro deles, vocês viram que tem lá como é que foi o bimestre, né, ou o trimestre, então avaliando esse aluno e mantendo o registro disso, né, a cada etapa ali, tá? E aí, focando nessa trajetória de desenvolvimento das habilidades, o que o aluno conseguiu aprender, o que o aluno conseguiu desenvolver. Então, quando o aluno começa com PDI, ali no comecinho do ano, o objetivo é que a gente vá conseguindo alterar o PDI aos poucos, porque o aluno está conseguindo desenvolver as suas potencialidades, nem que seja de maneira discreta, né, mas que ele consiga se desenvolver. Aí a gente tem o plano educacional individualizado, tem gente que chama de plano de atendimento individualizado, tem gente que chama de plano de ensino individualizado, depende também da localidade ali, da escola, né, se é no estado, no município, dependendo do estado. E o que seria isso? Como que a gente vai fazer para entender isso? Então, são alunos que têm transtornos, como dislexia, descalculia, dislalia, TDAH, TOD, por exemplo, né? E que a gente percebe que isso afeta o aprendizado do aluno. E aí, o que a gente tem que entender? O que esse aluno precisa, quais são as barreiras dele? O que para ele é difícil? Ah, não, esse aluno aqui, todo mundo copia o conteúdo do quadro e ele não consegue copiar. Demora demais, copia tudo errado. Então, qual que é a barreira desse aluno? Barreira física ali, barreira de aprendizado que ele tem? Ele tem uma dificuldade na escrita, certo? Ele pode ter uma dislexia, que ele copia errado, ele troca as letras, né? Ou então, ele pode ter um TDAH, que ele fica ali voando, né? E quando ele vai copiar, daqui a pouco passa um passarinho ali na janela e ele olha, e daqui a pouco já está apagando o quadro. Ou então ele vai fazer outras coisas e esquece que ele tem que copiar, tá? Então, o que eu vou fazer com esse aluno? O que eu posso fazer para diminuir a dificuldade desse aluno? Eu posso trazer o material xerocado, né? Eu posso trazer ali uma parte do material xerocado. Então, por exemplo, o aluno tem uma dificuldade maior de copiar. Os alunos vão copiar o texto do quadro, por exemplo, tá? Eu vou passar no quadro todo o texto e as questões. O aluno que ele tem essa dificuldade, eu posso entregar o texto xerocado e copiar as questões, e ele fazer a cópia dessas questões. Ou seja, eu vou reduzir o que esse aluno vai copiar, porque muitas vezes vai terminar
os 5 horários e o aluno vai estar vai terminar sem ter conseguido copiar metade do que o professor passou, tá? E o que vai trazer isso? O aluno vai se sentir envergonhado, o professor muitas vezes vai chamar a atenção, acontece de professor, vou pôr você de castigo, o aluno fica de castigo, aí tem contato com a mãe briga, a mãe faz de tudo, e não vai mudar a situação do aluno. Então, quando a gente vê uma situação dessa também, a gente tem que o aluno tem uma dificuldade de aprendizado devido a algum tipo de dificuldade maior do que o normal, por exemplo, né? Que a gente fala assim, não, o aluno ele tem que chegar no 5º ano, por exemplo, ali dentro da escola, de uma escola pública, né, sabendo ler, sabendo escrever, sabendo interpretar, mas muitas vezes ele está ali no 5º ano e ele mal sabe as sílabas. Então, o que aconteceu que esse aluno fez todo o percurso, foi feito tudo que foi feito para outros alunos, e os outros aprenderam e ele não? Algo tem, né? Alguma coisa tem de errado, alguma dificuldade a mais ele tem. E é a partir daí que nós, educadores, temos que identificar, em primeiro plano, é o que fala a legislação 14.000, deixa eu ver aqui o número da legislação que eu esqueci, gente. A lei 14.254, que nós, da educação, temos que ser os primeiros a identificar algum tipo de dificuldade além, né? E aí conversar com a família, falar que tudo foi feito, que o trabalho é desenvolvido, mas que percebe que há algo a mais que o aluno não consegue desenvolver. A gente não pode ter medo de fazer esse repasse para a família, registrado de preferência, tá, gente? Por quê? Porque senão nós estaremos sendo omissos, certo? Porque nós que conseguimos identificar isso de maneira mais tranquila. Então, a gente tem que repassar sim, porque é papel da família, não é só papel da escola, o papel da família também é zelar por isso e também pela saúde dessa criança, porque isso pode trazer depressão, isso pode trazer uma revolta, pode trazer tanta coisa, gente, que vocês não imaginam. Então, a criança que tem algum tipo de transtorno, ela tem que, sim, que receber um tratamento diferenciado, tá? De acordo com a sua necessidade. Então, ambas ferramentas aqui, elas exigem uma construção coletiva. Não tem isso, quem faz o PDI é professor de apoio. Não, não é o professor de apoio. Porque não é só o professor de apoio que tem que conhecer o aluno, não é só o professor de apoio que tem que saber como que está o desenvolvimento individual daquele aluno. Toda equipe escolar ali, equipe pedagógica, professor, família, todo mundo participa um pouco, né? Tem aquela parte do diagnóstico que é feita pelo pedagógico, preenchimento ali dos dados, né, feito pelo pedagógico. Tem a parte que o professor de AE vai falar se ele qual tipo de dificuldade dele cognitiva, se ele tem a memória, né, mais difícil, tal, se é uma memória melhor, mais tranquilo, se ele lembra tudo. O professor de educação física muitas vezes vai contribuir com a questão da parte motora, se ele consegue correr como os outros colegas, se ele consegue rolar. Então, cada um traz a sua contribuição. O pessoal como é que chama? As pessoas da cantina, as senhoras da cantina, elas vão saber se aquele aluno está conseguindo pegar o prato, se alimentar, se ele entra na fila, ou se observa que ele vai ao banheiro e ele não consegue fechar o zíper, ou ele, né, algum outro tipo de problema, tudo isso vai ser identificado por toda a escola. Por isso que o PDI não é de uma pessoa só, e nem o plano educacional especializado, individualizado, não é de uma pessoa só. É uma construção conjunta, tá? E aí a gente tem aí a estrutura do PDI, né, onde a gente tem aí a questão dos dados, né, a avaliação do ambiente físico, das atitudes, se a escola é acessível, se não é. A gente tem que ter aí a questão do histórico e contexto familiar, como é que foi a gravidez, como é que é a vida diária dessa criança, ele consegue cuidar da sua higiene, ele consegue sair e ir a algum lugar comprar alguma coisa, ele conhece dinheiro, então tudo isso é importante. A avaliação diagnóstica, né, dizendo se ele tem foco, se ele é atenção, se ele tem percepção, se ele tem memória, se ele é uma criança que consegue, se ela é uma criança que consegue se comunicar bem com os colegas, se é nervoso, se não é. Então, essa parte também é importante. E o acompanhamento durante todo o bimestre ou trimestre, com o registro das avaliações, de como foi o aprendizado, de como ele rendeu. Tudo isso é muito importante. Essa estrutura é, assim, primordial para a gente poder ter um PDI muito bem organizado.
tá? E como que é feito o PEI, né? Como que ele é feito? Primeiro, a gente tem que fazer o estudo de caso, identificar, como eu falei para vocês, quais são as demandas, o que que atrapalha aquele aluno dentro de sala de aula, o que que atrapalha aquele aluno desenvolver seu aprendizado, né? E aí, como que a gente tem que fazer, o que que eu tenho que fazer para ajudar aquele aluno a superar as suas dificuldades, né? Então, a gente vai verificar aí as potencialidades e as necessidades. O que o aluno sabe fazer e o que que ele precisa de apoio. Aí o outro ponto, a participação ativa. A família, ela tem que participar, né, na construção desse estudo de caso, ela tem que conhecer o estudo de caso pronto, olha, esse aqui é o estudo de caso do seu filho, esse aqui é o plano do seu filho, então, né, ela tem que conhecer, tá? A gente tem que ter objetivos e metas claras, o que que eu quero, do que eu vou contribuir com esse aluno, qual que é o resultado que eu espero, e aí também as estratégias de adaptações curriculares. Eu vou usar tecnologia assistiva, eu vou usar comunicação aumentada, por exemplo, eu vou usar alguma coisa diferenciada para aquele aluno, né? Eu tenho um aluno de baixa visão, que tipo de letra que ele precisa para ele enxergar? Qual o tamanho? Ele enxerga 16? Ele tem que fazer 20 para ele poder enxergar? Então, isso tudo faz parte das adaptações, né? Esse aluno, ele precisa que eu entregue xerocado para ele, atividade? Eu vou dar uma avaliação bimestral, trimestral, tem 15 questões, mas para o aluno que tem alguma dificuldade, ou ele demora demais para fazer a prova, né, aquela questão que eu falei para vocês, eu posso dar uma prova com 10 questões. Eu vou estar, né, testando, né, e conhecendo ali o que o aluno precisa, o que o aluno tem que aprender ali, mas eu vou diminuir, porque senão ele não vai conseguir terminar. E isso vai gerar ansiedade, vai gerar várias outras coisas, né? Então, tudo tem uma maneira de adaptar, certo? E aí, essa integração entre PDI e PEI, né? O que é cada coisa ali, tá? Então, a gente tem aí foco principal, ponto de partida, tempo de avaliação e documentação. No PDI, a gente tem aí um acompanhamento, qual que é o foco? Acompanhamento global do aluno e o registro da evolução. Como que ele está indo, né? Como que ele desenvolveu? Está melhorando? Não está? Tanto que a gente faz o relatório cada semestre. E no PEI, qual que é o intuito? Adequação curricular prática. Como que a gente tem que fazer? O que eu tenho que fazer para esse aluno conseguir melhorar, né, essa questão dele, do alcance dele ali dentro da sala de aula, tá? Quais são as metas, as estratégias que eu posso utilizar? Ponto de partida. Aqui, no PDI, é a avaliação diagnóstica, o histórico familiar. A gente também tem um documento que a gente chama, né, uma fase aí que a gente chama de anamnese, que é uma conversa, né, com a família, onde a gente vai entender esse histórico escolar e familiar. No P, estudo de caso, focado nas demandas de aprendizagem, certo? O tempo e avaliação, aí a gente vai fazer o registro bimestral, ou semestral, ou trimestral do progresso do aluno. E já o aluno com o PEI, ele tem que acompanhar mais ou menos o tempo da turma, né? Se eu faço uma avaliação trimestral, o aluno do PEI ele vai também fazer uma avaliação trimestral, mas eu tenho que ir ali verificando com menos tempo quais são as dificuldades daquele aluno, se ele está superando aquela dificuldade, como é que está sendo o trabalho, tá? A documentação. O PDI ele é regulamentado e de registro amplo do desenvolvimento. O PDI ele é feito logo no início do ano e vai se adaptando, vai se preenchendo novamente, colocando mais informações, muitas vezes mudou aquela situação, você já tem que registrar aquilo, e o PEI é operacional, integrado ao PPP, ao Projeto Político Pedagógico, e aplica diretamente ali na aula comum. Então, a aula é comum, só que você traz algumas coisas, algumas situações que vão trazer algumas adaptações, algumas adequações, estratégias que vão melhorar para o aluno, certo? E qual que é o papel do AE nisso tudo, tá? Qual que é o nosso papel? O que a gente tem que fazer? Então, o AE, ele não é um reforço escolar,
Eu não vou pegar aquele menino, por exemplo, que ele está ali no 9º ano, ele não aprendeu a ler. Eu não vou pegar aquele aluno e ficar lá ensinando ele a ler. Tentando, né? Muitas vezes o apoio está ali ano a ano tentando a mesma coisa. E esquece que ele pode ter outras maneiras de aprender, através de vídeos, através de conversas, através de figuras, tá? Então, qual que é a função? Então, complementar, né? Então, complementa a formação de estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista, desenvolvendo habilidades que o currículo não abrange, por exemplo, Libras, mobilidade, uso de tecnologia assistiva. E suplementa a formação de estudantes com altas habilidades, superdotação, proporcionando enriquecimento e aprofundamento curricular. Então, lembrando, não é reforço, é um serviço da educação especial que atua de duas formas exclusivas para qualificar o acesso à permanência e aprendizagem. Então, complementa utilizando metodologias diferenciadas, tecnologias assistivas, uso de figuras, uso de libras, o uso de alguma coisa, um adaptador para conseguir pegar o lápis, sabe? Então, isso é o complementar. E o suplementar é aquele onde você tem um aluno que precisa de mais, né? Que são os alunos com altas habilidades de superdotação. Então, ele é realizado preferencialmente nas salas de recursos multifuncionais, por profissionais com formação específica. Então, a gente trabalha essa questão, né, do aluno que precisa desenvolver habilidades que ele não tem. Por exemplo, eu tenho um aluno do espectro autista que ele tem uma dificuldade na função executiva, certo? O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar essa função executiva através de jogos, através de atividades. Ele tem dificuldade de dar sequência em alguma coisa, então eu tenho que tentar ajudá-lo a desenvolver aquilo. Ele precisa de ampliar o que ele aprendeu na sala de aula. Então ele é ótimo, por exemplo, em matemática. Eu posso trabalhar com ele, por exemplo, o xadrez. Eu posso trabalhar com ele, por exemplo, jogos que usam raciocínio lógico, certo? Então, o que a gente tem que desenvolver no AEE, né, principalmente na sala de recursos multifuncionais, é a questão do desenvolvimento cognitivo, ou seja, atenção, memória, percepção, atenção alternada, foco, tá? E também então, além de desenvolver esses pontos aí que eu falei, de atenção, memória e foco e tudo mais, a gente vai desenvolver também a parte do raciocínio lógico-matemático, a parte da interpretação de texto. Como que a gente vai fazer isso? Através da conversa, através do diálogo, através de jogos, tá? Através de leitura. Eu posso ler para um aluno e ali conversar com ele sobre aquele livro. Então, tem tantas coisas, gente, que a gente pode desenvolver, tá? Com o aluno, que a gente pensa que a gente tem que ficar ali pegando caderno de português, matemática, de história, fazendo tarefa, tentando fazer o aluno ler a qualquer custo. Não é isso, tá? Vamos passar para frente? Então, quando a gente fala de inclusão, a gente precisa que todo mundo esteja no mesmo barco, tá? Então, o aluno ele está ali no centro de tudo, certo? E a gente precisa ter uma comunicação entre os atores dessa inclusão. A gente tem aí o professor regente de aula, o professor regente de turma, onde ele vai focar na condução do currículo flexível, flexibilizando, aplicando as práticas pedagógicas adaptadas para a turma, tá? Socialização. A gente tem o professor de AEE, né, que vai organizar aí os recursos, elaboração de tecnologia assistiva, desenvolvimento de habilidades específicas no contraturno. Quando a gente fala de metacognitivo, que nem eu falei um tempinho aí atrás, o metacognitivo é como eu vou colocar aquela habilidade em prática, tá? Então, por exemplo, eu estou ensinando para a criança, por exemplo, como ela vai se localizar. Ó, só aqui, ó, vamos ver um mapa aqui, ó. Aqui está a rua tal, então você precisa virar à direita para. Tá, estou ensinando isso aí, vamos dizer que eu esteja ensinando isso aí, a localização no espaço, certo? Ele aprendeu ali visualmente.
E o metacognitivo é ele aprender a colocar isso em prática, quando a mãe dele fala assim, vai ali no mercado. Então, isso é o metacognitivo, ele vai estar colocando em prática aquilo que ele aprendeu, certo? E o planejamento, né, desse aluno, tanto o PDI, tanto o P e a organização disso tudo, é conjunto, tá? Aí, falando, né, das práticas pedagógicas inclusivas, a gente tem aí a inclusão através das atividades de vida diária, atividades de vida prática, para dar um significado real ao conteúdo. Então, por exemplo, quando o aluno, a gente tem um aluno de educação especial ou um aluno, né, com maior dificuldade, quando uma coisa é muito subjetiva, ele não consegue entender. Ele precisa, muitas vezes, de uma explicação mais prática, de mostrar aquilo, de como que eu posso fazer isso aqui na vida real, né? Como a gente fala. Por exemplo, quando eu estou ensinando ali medidas, né? Olha, ó, quadrado, tal, alguma coisa assim. Como que eu posso trazer isso? Gente, ó, vamos medir ali aquela sala e ver quanto de piso precisa para colocar naquela sala. Eu vou estar trabalhando aquele conteúdo, mas de uma maneira focada na vida prática também, né? A gente precisa aí do uso das tecnologias assistivas, porque a gente vai conseguir transpor muitas barreiras com isso, tá? Barreiras motoras, barreiras de comunicação, certo? Flexibilizar o currículo, ou seja, verificar o que o aluno consegue aprender daquilo ali, né? Muitas vezes ele precisa de maior tempo para atividades, simplificar o texto, né? Ou então reduzir o texto, pessoas que possam ler, apoio de gente, de alguém que possa ler para aquela criança, tá? E a avaliação diferente. Muitas vezes ele pode usar a calculadora no momento da avaliação, ele vai usar o computador, né, para interpretar libras, ele pode, alguém pode estar lendo para ele a avaliação e ele respondendo, fazer uma avaliação oral, onde alguém possa estar ajudando. Então, são várias situações, tá? E como que a gente avalia o progresso do aluno da educação especial inclusiva? E também não é só esse não, tá, gente? A gente fala, todos os alunos, a gente tem que ter um entendimento de como que a gente avalia. Eu não posso avaliar o meu aluno com relação à turma, tá? Eu tenho que avaliar o meu aluno com relação a ele mesmo. Por isso que é tão importante o diagnóstico de cada aluno, porque eu vou saber quais são as dificuldades daquele aluno. Eu tenho que saber a dificuldade da turma geral, mas eu vou ter uma média, eu não vou ter uma noção de cada um, porque cada um é único. Então, essa avaliação ela não busca comparar o estudante público-alvo da educação especial com a média da turma. E isso, não, como eu falei para vocês, não é só o estudante de educação especial. Às vezes tem um aluno que tem uma dificuldade maior de aprendizagem, ele não é da educação especial, ele não tem nenhum tipo de transtorno, mas ele não aprende com aquela velocidade que o outro. Eu posso compará-lo? Não, porque cada um é único, tá? Avaliar o progresso do estudante de maneira contínua, em relação a ele mesmo. Ele conhecia isso, ele sabia isso, ele avançou, ele conseguiu desenvolver mais, certo? Uma outra coisa, o erro, ele vai servir para a gente entender que o aluno ainda não conseguiu consolidar aquilo. Se ele errou, aquilo lá não tem que ser um castigo, mas sim uma oportunidade de melhorar o aprendizado. Ali eu vou mudar a estratégia, porque não adianta eu vir da mesma maneira, se não aprendeu daquele jeito, se daquele jeito não deu certo, o que eu tenho que fazer? Eu planejo, replanejo e venho de uma outra maneira, tá? Aplicar de uma maneira diferente. Então, o sucesso avaliativo ele é medido pela autonomia crescente, né? O tanto que o aluno vai evoluindo, certo? Tem uma média da turma aqui, mas eu não quero saber da média da turma, eu quero saber da média dele. Ele pode estar aqui, ó, e veio só até aqui, ó, mas ele com ele cresceu um pouquinho. Então, ele evoluiu, tá? Ele teve a evolução dele de acordo com as suas peculiaridades e as suas potencialidades, ok? E o que é a inclusão, então? A inclusão é uma escola onde todos pertencem, todos estão ali juntos, unidos, não é isso? Onde a gente supera as barreiras, onde a gente garante o direito de aprendizagem de cada um, certo?
Então, isso que é inclusão. Não é apenas colocar o aluno dentro da sala de aula, colocar um professor de apoio, mas ele está ali como um enfeite na sala, ou então o aluno está dentro da sala de aula e ninguém nem repara que ele está lá, ninguém pensa numa atividade para ele. Na turma, eu estou ensinando sobre os estados do país, e o aluno da educação especial está colorindo o desenho da turma da Mônica. Isso não é inclusão, tá, gente? Tá? Então, eu tenho que estar incluindo o meu aluno no que a turma está fazendo, mas da maneira dele, mas ele tem que fazer parte. Isso que é fazer parte, isso que é pertencimento. Tá? Então, o mosaico só está completo quando cada peça, com sua cor e forma única, encontra o seu espaço de pertencimento. É um exemplo muito interessante, né? Todo mundo, creio que conhece o que é um mosaico, aquele quadro, aquele vidro, aquela coisa onde tem vários pedacinhos, né? Cada pedacinho é diferente. E ele vai encontrar o espacinho para ele se encaixar. Então, isso é a inclusão, onde ele se encaixa e ele pertence àquele espaço realmente, tá? Vamos voltar aqui. Esse foi o primeiro slide. Falei demais, a gente tomar um golinho de água. Gente, com relação a esse conteúdo aqui desse slide, restou alguma dúvida, alguma dificuldade? Pode falar aí, se alguém tiver alguma dúvida. Não? Tudo ok? Então tá, se tiverem alguma dúvida, pode falando aí, tá, gente? Eu vou entrar aqui no outro. Esse aqui é mais ou menos parecido com esse aqui, tá, gente? Só que ele tem algumas coisas focadas mais. Vem aqui falando de Minas Gerais e tudo mais, tá? Mas eles são parecidos, tá? É tudo mais ou menos a mesma linha. Agora, esse aqui ele vai falar um pouquinho mais a respeito dos alunos com transtornos de aprendizagem. Como que a gente organiza tudo isso, né? Diagnóstico e adaptações pedagógicas. Então, a gente tem aí, isso aqui, gente, é interessante para vocês utilizarem, vocês que são especialistas em educação básica, que são coordenadores pedagógicos, por exemplo, podem utilizar isso para uma formação com os seus professores. Isso é bem interessante, tá? E aí, depois eu ensino para vocês, vocês podem, por exemplo, para poder, vamos dizer que vocês não são dessa rede aqui, vocês podem, vou dar um spoiler aqui, tá, gente, de Google Aplicativos. Vocês podem inserir, por exemplo, uma caixa de texto, tá? E aqui vocês podem colocar uma caixa de texto, escolher uma cor, por exemplo, que vocês queiram, ok? Não, vou inserir caixa de texto, não, vou inserir aqui assim, ó. Vou inserir aqui, ó. Inserir uma forma, essa aqui. Aí eu vou aqui inserir uma forma. Nessa forma que eu vou inserir, eu posso, porque esse aqui é uma imagem, então não é uma imagem que você consiga adaptar facilmente, tá, gente? E aí a gente tem aqui as cores, tá vendo? Essas cores aqui são as cores do slide. Eu posso escolher uma dessas cores, sei lá, o amarelo, que tá mais discreto, ele só tem um pouquinho, por exemplo. Aqui não, aqui, ó. Posso escolher esse aqui. Oh, meu Deus, esse aqui. Aí, tá? Posso escolher essa cor aqui, por exemplo, um tom, tanto faz, tá? Aí eu venho para cá, vou ajeitar onde eu acho que tá bom. E aí eu posso escrever aqui o que eu quiser, né? Eu posso colocar aqui, inserir caixa de texto. Então, eu vou colocar aqui, formação continuada para professores. E aí eu posso colocar, se quiser escrever aqui, tá, gente? Do estado de Minas Gerais, do estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro, tudo depende do que eu acho aqui que eu quero colocar. Eu posso trocar a cor da letra, ok? Peraí, vamos aqui, cadê a letrinha? Aqui, ó. Eu posso trocar a cor da letra, posso colocar branco, por exemplo, posso colocar aqui negrito, certo? Tá? Eu posso mexer de várias maneiras aqui, tá ok?
Não quero essa parte aqui minha também? A minha tá mais fácil, tá? Que a minha eu acrescentei. Então, eu posso tirar aqui, ó. Eu fiz a imagem, depois eu acrescentei. Então, essa parte minha aqui dá para tirar legal, tá? Então, vamos para lá, vamos render aqui. Tá. Vou tirar isso aqui, né, gente? Deixar isso aqui tá muito feio. Pronto. E aí, nesse aqui, então, a gente vai falar a respeito dos transtornos de aprendizagem, ok? Aí a gente, o que que é, tá? Uma coisa que às vezes as pessoas acham que é frescura, que é invenção da mãe, que é invenção do pai, que é só porque o menino quer, né? Isso é mimo, tá? Então, o que que é o transtorno de aprendizagem? A gente pode dizer que é o seguinte, são condições neurobiológicas que afetam diretamente a aquisição e o uso de habilidades acadêmicas. Não indicam deficiência intelectual ou falta de esforço, tá? Então, é uma condição neurobiológica. Por isso que a gente fala que é neurodivergente, porque são condições neurológicas diferentes, que divergem do que deveria ser ali a função realmente daquele, por exemplo, a pessoa tem dificuldade, tem TDAH. O TDAH, ele afeta o lóbulo pré-frontal. Opa, passei para frente. Ele afeta a parte frontal da testa aqui, ó. Tá? Então, aqui a gente tem as funções executivas, tá? É aquilo que faz a pessoa procrastinar, que faz a pessoa, muitas vezes, fazer as coisas impulsivamente, ou então se perder no pensamento, tá? E porque ela tem uma divergência, é diferente essa parte do cérebro, tá? O lóbulo pré-frontal. Então, não é porque a pessoa quer, é porque ela tem condições neurobiológicas diferentes. Então, e o impacto, né? O diagnóstico precoce e a intervenção direcionada são a fronteira entre a frustração e o sucesso escolar. Se você tem, né, uma criança ou um aluno que ele tem uma neurodivergência, muitas questões, por exemplo, são possíveis de serem medicadas, né? E precisam de algum tipo de tratamento com fono, com TO, com psicólogo, para poder tentar melhorar essa situação, porque são questões que podem ser treinadas, porque o cérebro ele pode ser, sim, reorganizado ou conseguir desenvolver algumas habilidades que a criança não tem. Então, por isso que tem jogos, muitas vezes, que são excelentes, a gente jogar com os nossos filhos, aqueles jogos comuns, né, que a gente tem, jogo da memória, até o dominó, que ajuda muito no raciocínio lógico matemático, a questão do quebra-cabeça, tudo isso é interessante. Tem muitos jogos, né, de palavras, aqueles gênios que é de sequência de cores, que é percepção. Então, cada um tem sua habilidade, né, trabalhada, desenvolvida ali. Então, a gente pode trabalhar tudo isso, tá? E qual que é o nosso papel como educador? Então, como docente, como educador, a gente tem que identificar isso em primeiro plano. Por quê? Porque isso é mais comum a gente perceber na escola, porque às vezes são coisas que no dia a dia não afeta, mas afeta quando vai por isso que fala aqui, ó, afeta diretamente a aquisição e o uso de habilidades acadêmicas. Então, por isso que se percebe mais na escola. Então, como docente, a gente tem que ser o primeiro a identificar os sinais de alerta. E aí, né, além de encaminhar essa criança, né, junto com a sua família, para a saúde, para poder identificar realmente, e se houver necessidade de um tratamento químico, que seria uma medicação, que vai trazer dopamina, uma medicação que vai regular tal coisa, ou tal tipo de ação, né, que vai poder melhorar para a criança, isso tem que ser feito. E também nós adaptarmos, né, fazer aquela adaptação de acordo com o plano de ensino individualizado, certo? A gente tem aí também como um tipo de transtorno mais comum a dislexia, que é um desafio na decodificação. Então, a pessoa tem uma dificuldade de decodificar as letras, tá? Então, de 5 a 10% da população escolar tem algum tipo de dislexia, tá?
a gente pode ter também níveis aí, tá? O que é o conceito? O transtorno específico de aprendizagem que afeta diretamente a leitura e a escrita. A raiz neurobiológica reside na dificuldade aguda de processamento fonológico e na decodificação de palavras. Pode ter um problema, por exemplo, no processamento auditivo central, uma dificuldade de entendimento da palavra ali, algo que não é uma questão de preguiça, fez correndo, é isso não, gente. É um processamento no cérebro, tá? Neurológico. E a persistência vitalícia. A dislexia, ela vai para a vida toda, gente. A gente pode treinar para melhorar, para desenvolver? Pode, mas aquilo acompanha aquela pessoa para a vida toda, tá? E aí, o que acontece? A lentidão na leitura não é causada por falta de estudo, leitura insuficiente ou desmotivação, mas pela forma como o cérebro processa o código que está escrito. Tá? Então, ó, para vocês verem como que é. Muitas vezes você tem uma criança que ela é ótima em matemática, ótima em tudo, mas a leitura tá aquém a sala. Você fala assim, nossa, mas aquele menino, ele é bom demais, mas não tá lendo direito, então copia errado demais o quadro. Pode ser dislexia, tá? Mas para isso ele precisa fazer. Aí você tem que encaminhar para ele, né? Ir ao fono, porque é o fono que faz o tratamento de dislexia, tá, gente? Vamos lá. Então, como que a gente vai identificar isso aí, né? Então, tem os sinais de alerta. Então, a gente vai associar dificuldade em reconhecer letras e associar aos seus respectivos sons, troca, né, de letras, V com F, M com N, P com B, L com U. Então, substituição de fonemas visualmente, sonoramente semelhantes. Fluência, leitura predominante lenta. Mesmo lendo, treinando, não lê rápido, não lê na velocidade das outras pessoas, fica ali parado, pensando, analisando uma palavra antes de ler, tá? Escrita com muitas inversões e omissões frequentes de letras, copia errado do quadro, isso é muito comum. Então, isso nas séries iniciais. Em séries finais, erros ortográficos persistentes após anos de alfabetização. Alfabetizou, está ali no 9º ano, ainda troca o L pelo U, o P pelo B, o D pelo T, tá? E continua lendo devagar, dificuldade de copiar do quadro, tá? Lousa e quadro, mesma coisa, tá, gente? Exposição, né? Falta de fluência e desconforto na leitura em voz alta. Então, a pessoa que tem dislexia, ela não vai querer ler, porque ela se sente inferior, porque sua leitura não é tão boa, tá? Isso vai trazendo outros problemas também. Então, a ponto da dislexia, adaptações práticas. Então, aí vem aqui, gente, as estratégias de ensino. Ensino sistemático, direto na correspondência do fonema, grafema, integração de estímulos visuais, auditivos, táteis e sinestésicos, design. Só que esse tratamento, ele é muito feito pelo fono, mas na sala de AE a gente pode fazer também, tá? A gente pode fazer, por exemplo, atividades como é que chama, gente? Que a gente preenche, né, caça-palavras, não. Caça-palavras é um terror para quem tem dislexia. Olha, aquele tanto de letra enlouquece. Mas aquele que a gente preenche as lacunas, eu esqueci o nome, gente, que você faz, que você preenche as letrinhas, né? Então, sim, aquele lá é interessante, tá? Tem alguns jogos específicos também que são interessantes. Trabalhar bastante a questão da leitura, de uma maneira mais tranquila, trazendo entendimento. Quando você vê a pessoa lendo e vê qual é o erro que ela cometeu, então lê mais devagar, né? É melhor ler mais devagar e correto do que correr para poder tentar parecer que está tudo bem e errar muito, né? Então, trazer essa questão da atenção, estimular a atenção, estimular o foco, estimular a percepção, ou seja, é muito importante, por exemplo, o trabalho com quebra-cabeças, porque ele vai te ajudar a ter a percepção, ou seja, vai te ajudar a conseguir melhorar essa questão de identificar as letras ali também, tá? Usar fontes ampliadas, com espaçamento melhor, não usar coisas muito coloridas, muito poluído visualmente, tá? Tecnologia assistiva, então, usar leitor de tela, por exemplo, no celular, né, uma criança que tem dislexia, ela vai optar
por estar mandando áudio. Ela não vai querer ficar digitando ali, porque para ela vai demorar um século. Então, isso é uma tecnologia assistiva, não é uma maneira de ser preguiçoso, é uma tecnologia assistiva, tá? Flexibilizar a avaliação, ou seja, aumentar o tempo, porque já que demora mais para ler. Posso também diminuir o texto, fazer um texto menor, ler as questões para essa criança, para ela poder responder, né? E também focar, quando a gente for corrigir uma prova, não ficar focando nos erros ortográficos, mas sim na compreensão do texto, tá? Na interpretação do texto. A gente tem a dislalia, que é uma questão do problema de fala, né? Uma barreira da articulação. Então, o que seria dislalia? É o transtorno da fala caracterizado exclusivamente pela dificuldade em articular corretamente os fonemas, tá? Então, a pessoa não consegue falar, por exemplo, tipo cebolinha, né, que a gente fala, gente, ele tenta falar o R e fala o L, né? Então, ao invés de ele falar, por exemplo, eu posso tentar falar vaca e falar faca. É uma dificuldade nos fonemas, tá? Na articulação. Então, ela pode ser alguma alteração orgânica na língua, né, no palato, alguma coisa da estrutura anatômica da criança, da pessoa, ou uma questão apenas funcional, que pode ser do processamento auditivo, porque ele escuta de uma maneira, ou do processamento, ou da dislexia também, que pode juntar as duas coisas, tá, gente? Então, é uma distinção crucial. Não é um transtorno de aprendizagem. A capacidade cognitiva está intacta, tá? Então, ele consegue... Por exemplo, eu tenho uma aluna na escola que ela fala muito, muito errado. Ela fala, como eu falei para você, vaca, ela vai falar faca. Você percebe muitos erros na fala, mas muitos mesmo. Como uma criança de 2 anos, muitas vezes não tem, fala muito errado. Mas, por quê? Só que a gente percebe o quê? Ela é boa em matemática, boa de interpretação, não é uma aluna excelente, mas é uma aluna dentro da média. Então, a capacidade dela cognitiva está intacta, mas ela tem uma dificuldade na fala. Então, preciso do quê? Do fonoaudiólogo. Eu não preciso dela aí, por exemplo, ficar ali como se eu tivesse um professor de apoio, ou que tiver um professor, ela fala errado, ela vai ter... Não, ela tem a dificuldade na fala. Então, não é um transtorno de aprendizagem, a capacidade cognitiva está intacta, mas a dificuldade na fala pode impactar severamente a alfabetização e a socialização escolar, porque a criança não consegue ler com facilidade, a criança demora a ler, então fica parecendo que a criança tem dificuldade, mas muitas vezes ela não tem, tá? Vamos para frente aqui. Então, a gente tem a tipologia aqui da dislalia. Então, a substituição, troca de fonema, por exemplo, chiclete vira chicrete. Omissão, supressão de sons na palavra. Exemplo prático. Casa se transforma-se em K, porque ele come, né, algumas letras, omite ali, como diz o povo, comeu a letra, tá? Adição, porque aqui, ó, então, estranho, a inserção de fonemas extras inexistentes. Exemplo prático. Estranho se transforma em estranho, com vogais de apoio excessivas, ou sílabas extras. Então, ele, tipo assim, fala o mais forte, mais presente, tá? Ou então acrescenta algum tipo de sílaba. Distorção, produção incorreta e aproximada do som, frequentemente tornando a criança incompreensível para pares, adultos, pessoas fora do ciclo. Então, às vezes fala tão errado que ela se torna incompreendida, e aí ela fica calada, ela se isola, ela pode entrar em depressão, são vários fatores, gente. Então, como que a gente consegue melhorar essa questão? A gente tem que ir se comunicando com essa pessoa, fazer com que essa pessoa não tenha esse medo, essa vergonha de se comunicar, e a gente acolhê-la, né? Não fazer daquilo um momento de chacota, um momento de piadinha, mas o acolhimento, tá? Então, modelagem passiva, pronunciar a palavra corretamente na sequência da fala do aluno, sem corrigir de forma direta ou constrangedora.
Consciência fonológica, né, atividades lúdicas de rima, som, apoio físico, uso de espelhos, figuras labiais, parceria, trabalho estritamente colaborativo com o fonoaudiólogo do estudante. Então, isso é um trabalho fonoaudiólogo, tá? Vamos para frente. E a gente tem a descalculia, gente, isso é terrível também, tá? E isso é muito comum, tá? O vazio da abstração matemática. Aí o professor fala, a criança, ela tem dificuldade de interpretar o problema, então ela tem problema de português, é em português que ela não sabe interpretar. Não é diferente, tá? O raciocínio lógico matemático é totalmente diferente da interpretação de texto, tá? Isso acontece com 3 a 6%, né, da população aí. O conceito, transtorno específico de aprendizagem que bloqueia a compreensão de conceitos matemáticos e o raciocínio numérico abstrato. Ou seja, uma coisa que ele não é palpável, né? Certo? Então ele fica meio perdido. Por isso tem aqui o tanto de número e aqui os bloquinhos. Com os bloquinhos fica mais fácil, tá? E com os números se perde muito mais. Então, o impacto transcende as aulas de matemática, afeta qualquer disciplina que exija processamento de dados, interpretação de gráficos, noções de tempo, ordenação espacial, tá? Então, isso é algo sério e que atrapalha muito o desenvolvimento da pessoa, tá? Como que a gente pode aí entender a questão da descalculia? Senso numérico de contagem. Então, dificuldade de sistema em manter a contagem sequencial, né? Aí você tá lá, 1, 2, 3, aí passa 10, 15, sabe? Então, não tem essa sequência. Incapacidade de estimar quantidades visuais ou medidas. Falha na memorização de fatos. Demora, dificuldade, não consegue decorar a tabuada de maneira nenhuma, não consegue memorizar. Confusão visual entre símbolos e números, né? 6 com 9, 2 com 5, mais com vezes. Inversão crônica de números de escrita. Escrever 27 quando a intenção era escrever 72. Espaço e tempo, desorientação na leitura, de instrumentação, de tempo, né? Com relógio. Confusão de direções direita e esquerda. Ordenação espacial na folha. Né, não tem aquela noção de entender o espaço de uma coisa para outra, tem dificuldade de usar o caderno, muitas vezes, tá? Então, esses são pontos que levam a gente a identificar uma descalculia. E aí, a gente tem aí, o que a gente pode fazer para poder, de estratégia? Uso diário de material manipulável, contas, blocos de base 10, né? Aqui, por exemplo, ábaco, material dourado, regra numérica, tradução de abstrações através de fortes representações gráficas, apoio tecnológico, ou seja, liberar o uso de calculadora, quando o objetivo da aula é o raciocínio e não o cálculo mecânico, certo? Organização física, cadernos com guias visuais, estruturas fixas para alinhar as operações, aí flexibilização da avaliação, ferramentas de consulta, permitir usar tabuada, né? Design da prova, redução de volume de exercícios, ou seja, menos, né, atividades, ampliação do espaço para não ficar tudo bagunçado, tudo embolado, avaliação de competência, aceitar e validar resoluções alternativas que demonstrem compreensão lógica, mesmo que fujam do algoritmo tradicional. Tá? Perceber se o aluno está conseguindo raciocinar, compreender, ok? A gente tem o TDAH, e 2 a 5% das crianças em idade escolar, eu acho que até mais, viu, gente? A gente tem percebido muito isso, né? Transtorno de desenvolvimento de matriz genética e neurobiológica, caracterizado pela tríade, desatenção, hiperatividade e impulsividade. Mas a gente tem o predominante, né? Que nem eu falo, tem aluno que é predominantemente desatento. Então, ele é mais aquela criança mais quieta, que está no mundo da lua, que, né, passa as coisas e tá, sabe assim? E o predominantemente imperativo impulsivo é aquele que sempre mais agitado, que fala, né, o que pensa, não tem filtro, né? Ou então faz as coisas sem pensar, aquela criança mais agitada, ou então combinado um pouco de cada coisa. Às vezes ele é desatento, mas é impulsivo na fala, tá? É desatento, mas é hiperativo. Tipo assim, ele não presta atenção, mas ele não é que ele não presta atenção, gente. Ele
ele tenta ficar atento, mas o foco dele não fica numa coisa só. O foco vai em várias coisas. Passou o passarinho, eu vou no foco, mas eu não consigo manter uma atenção alternada, por exemplo. Então, não é resultado de falta de limites. Entendam isso, por favor. Tá? Desmotivação ou educação familiar inadequada. É um déficit no sistema de freios e direcionamento do cérebro. O freio é a mesma coisa, gente, de uma orquestra sem maestro, é a mesma coisa de um carro sem motorista, desgovernado. É isso que a gente pode traduzir isso uma criança com TDAH, porque o freio dela seria o lóbulo pré-frontal, né, que é esse aqui na testa, e ele tem um déficit ali naquela parte, tá? Então, ele tem essa dificuldade toda de se organizar, de arrumar os cadernos, esquece que tinha tarefa, esquece de estudar, procrastina, tudo isso. Então, com relação ao TDAH, por exemplo, a criança quebra de foco rápido em tarefas longas ou monótonas, coisa chata, coisa que deve ficar ali fazendo a mesma coisa ali, nossa, é um martírio. Erros constantes por descuido ou falha na observação de detalhes, causa executivos, funções executivas, tá? Incapacidade de organizar etapas de tarefas e materiais. Você fala assim, ó, vai ali, pega tal coisa, depois faz tal coisa. Ele vai ali, quando for para outra coisa, ele já esqueceu o que ele tinha que fazer. Procrastinação crônica, procrastina. Não vou fazer, daqui a pouco eu faço e no final não faço. Perder objeto, perder material. Então, aí a impulsividade, como que a gente identifica? Inquietação motora excessiva, necessidade de movimento, dificuldade de permanecer sentada, produção verbal excessiva, fala demais, interrompe a fala das pessoas, incapacidade de suportar a espera de sua vez em dinâmicas, até na fila do banco, na fila do mercado, agir precipitadamente, sem qualquer reflexão prévia sobre as consequências, se machuca facilmente. As pessoas com TDAH têm mais risco de envolvimento com álcool e drogas, mais risco de acidentes de carro, mais riscos de quebrar a perna, quebrar o braço, quebrar o dente, mais riscos de gravidez na adolescência, né? Mais riscos de envolvimento com crime. Por quê? Por conta de tudo isso, gente, um conjunto de coisas, tá? E aí a gente vê o quê? Engenharia da rotina. Então, ter uma estrutura visual do dia clara, organizar, né, aquela rotina, dividir as instruções, que nem eu falei para vocês, faz isso, aí a pessoa vai e faz. Agora você faz isso. Se você falar tudo de uma vez, acabou. Na hora de sentar na escola, não ficar, gente, perto de porta de janela. Então, tá sempre ali perto do professor, ali, mais próximo do professor, e não muito próximo de janela. Se estiver para a rua, então acabou. Intervalos de movimento durante a aula, tá? É importante. Flexibilização da avaliação. Isolamento de estímulos, provas em ambientes controlados, salas vazias, uso de abafador de ruído, design de prova, essa é interessante, tá, gente? O uso de abafador de ruído é interessante. Às vezes a criança está tão ali, cada barulhinho faz e com o abafador ela vai se concentrar, porque ela vai ter ali só aquela prova ali para ela estar pensando, é interessante. Design de prova, quebra de avaliações extensas em blocos menores com pausas, tá? Então, não fazer aquela prova grande, a mesma prova que você fez para todo mundo, que é grande, para o aluno com TDAH, diminui. Não é privilégio, é adaptação, é flexibilização. Formatos dinâmicos, valorização de projetos práticos e portfólios que engajam o interesse imediato. Ou seja, o aluno ele gosta de coisa mais, né, onde ele coloca a mão na massa, mais protagonista, tá? Então, a gente tem aqui um mapa da diversidade cognitiva, a gente tem dislexia, processamento fonológico é o que traz o desafio central aqui, decodificação. O que traz dificuldade para ele na sala? Leitura lenta, silabado, inversão de letras. Ferramenta de ensino, abordagem multissensorial, tecnologia de voz. Avaliação, mais tempo, provas orais e focar no conteúdo. Dislalia, articulação física da fala. Substituição, omissão de fonemas, exemplo, chicrete. Ferramenta de ensino, modelagem correta, sem constrangimento, tá? Avaliação, não avaliar precisão da pronúncia, formatos alternativos. Descalculia, desafio central,
abstração e raciocínio numérico, confusão de símbolos, não compreensão de quantidades, material concreto diário, visualização gráfica, uso de tabelas e validar a lógica alternativa, avaliação. TDAH, foco, impulsividade e função executiva, o desafio central. Em sala de aula, desorganização, inquietação motor e desatenção. Ferramentas de ensino, timers visuais, interessante, fragmentação e rotina clara. Avaliação, ambiente sem distração e provas em blocos. Achei muito interessante tudo isso aqui, gente. Diagnóstico. Diagnóstico clínico é a exclusividade da equipe multidisciplinar. Neurologista, neuropsicólogo, fonoaudiólogo. O professor é o farol da identificação precoce. Direito educacional, adaptações pedagógicas não são privilégios, facilidades ou dar o gabarito. São garantias inalienáveis de acesso equitativo do currículo. Documentação, o registro metódico das estratégias que funcionam ou falham na escola é o dado mais valioso para encaminhamento médico assertivo, tá? O relatório pedagógico, ele vai trazer todas essas questões, certo? Então, a gente precisa do professor, da família e da equipe multidisciplinar para poder trabalhar com esse estudante. E aí, a gente tem aqui as referências todas aí desse material, correto? Com relação a esse material aqui, falando de transtornos, alguma dúvida? Alguma dificuldade? Algo que vocês gostariam de perguntar? Me contem aí. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Me contem aí, gente. Todo mundo caladíssimo. Todo mundo muito calado, gente. Me falem aí se vocês conseguiram compreender. Se tem alguma dificuldade aí que eu possa esclarecer para vocês. Eu mostrei no início aqui, gente, todo o material, tá, que vai para vocês, as legislações, os slides, o modelo de PDI, que eu também já falei aqui no começo, eu vou enviar para vocês tudo direitinho. A questão aqui dos materiais nas várias áreas de linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza, um vídeo explicativo aqui bem interessante para vocês sobre tudo que a gente falou aqui da educação inclusiva no Brasil, também estudo de caso, material para estudo de caso, material para poder vocês fazerem aí, né, formulário do PEI para vocês, tá? E também um infográfico aqui com algumas informações bem interessantes, certo? E ainda sobrou um slide aqui, que é o slide que eu falei para vocês, que é um slide que também é mais ou menos parecido com aquele outro que eu passei, mas ele vem falando um pouquinho aqui de algumas legislações de Minas, que são o importante, né, gente, vocês entenderem que tudo que eu falei aqui serve não somente para o estado onde eu estou aqui, que é Minas Gerais, mas serve para São Paulo, serve para o Rio de Janeiro, serve para Bahia, para qualquer lugar aí onde vocês possam trabalhar aí com educação especial e inclusiva, entendendo sempre que é importante a gente entender a situação de cada um, entender a necessidade de cada um, é importante a gente trabalhar com o currículo, e é importante a gente entender que cada ser humano é único, tá? Cada ser humano é único, a gente tem que ver a evolução deles de acordo com eles mesmos, certo? Me contem aí, gente, o que vocês acharam? Tá todo mundo muito calado, ninguém perguntou nada, agora eu tô com medo de vocês não terem entendido. Ô, Alessandra, tudo bem? Quem tá Aqui, Luciane. Alciane, tudo bem, né? Não, estou aqui, tá muito bem explicadinho, tá dando para entender bem. Como que fica a avaliação desses alunos, nessas avaliações que tem? A gente passa aperto demais, eu tenho vários alunos aqui problemáticos assim, e assim, a nota nossa parece que influencia. Sim. O que pode fazer nessa situação? É bem complexo. O que eu posso dizer até hoje, eu não consegui identificar. Ainda tem o seguinte: eles têm essa questão da inclusão, mas no momento de uma avaliação externa, não existe o avaliar o aluno com relação a ele mesmo. É um padrão, né? Certo? É um padrão. Todo mundo tem que acertar dentro daquele padrão ali
e é ali que eu vou ranquear. Quando o objetivo é ranquear, é o que é feito aí com as escolas, né? Como que eu vou definir aquele aluno que não sabe ler, que não sabe escrever, que não vai entender nada da prova, que não tem... A gente tem alunos, gente, que muitas vezes não veem onde eles se encaixam no mundo, né? Então, quando você pega uma prova e dá para esse aluno, a gente não recebe nada adaptado, certo? Não tem uma prova adaptada para... Porque cada um também vai ter a sua dificuldade, mas vamos dizer que tenha uma prova para alunos não alfabetizados. A gente não tem isso, tá? Então, como que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa prova e vou adaptar? Só que muitas vezes eu vou estar mascarando as necessidades que eu tenho. Então, quando o aluno da educação especial ele faz uma prova de avaliação externa, nessa avaliação externa já está claro no censo que esse aluno é um aluno de educação especial, certo? Então, assim, realmente a gente não tem o que fazer com relação à participação desses alunos com algo que eles realmente conheçam, porque não tem. Então, aí você vê que a inclusão ainda não está completa, né? Porque a inclusão não acontece nessa realidade. Entendeu, Luciane? Não sei se outros Sim, estados têm isso, porque aqui, mas mesmo no Saeb, a gente não tem. Veio o Saeb lá, é daquele jeito. é complicado. Né? Então, assim, é importante que ele não está presente ali, né, para mostrar a participação, mas no censo já tem que esse aluno é um aluno de educação especial. Então, eu Ai, acredito, né, que isso seja levado em consideração, porque não tem uma maneira de fazer essa adaptação, porque não vai bater com o resultado. Não tem como. entendi. É isso. A gente vai fazendo da maneira que dá, muitas vezes, né? Ana Cecília quer falar alguma coisa? Ô, Alessandra, eu estou usando o e-mail Oh, da minha filha, é a Adriane aqui, tá? tudo bem, Boa Adriana? noite, tudo jóia, Lindo boa nome da noite. sua filha, tá? Escolheu muito bem. Ah, tá bonita aí, né? Diga, Deixa eu te filha. fazer uma pergunta. Você vai disponibilizar algum material do PEI? Porque isso aí é novo para mim, sabe? Apesar de eu estar Sim, estudando, tenho visto muito, sabe, nos grupos de especialistas, mas é novo. Você vai disponibilizar algum modelo? sim. Já coloquei, tem 2 modelos que eu vou enviar para vocês. Eu vou até mostrar, daqui a pouco eu mostro. Quando eu parar de gravar, eu Tá, mostro para vocês. tá Já está tudo bom. no e-mail, basta enviar, tá? Tá, Mas obrigada, vai tá? 2 modelos de PEI, vai também estudo de caso, PDI também prontinho, só para vocês irem preenchendo. E todo, gente, na resolução 4256 de Minas Gerais, tem lá toda a orientação no final, quem faz cada coisa, tá? E como eu falei, o preenchimento do PDI, do P, ele é conjunto, não é algo que só uma pessoa faça, não. Viu? Precisa de colaboração de todos. Alguém quer perguntar alguma É, coisa? ok, obrigada, tá? Nada, por nada. E aí, alguma dúvida? Ou deu para entender tudo? Deu? Podemos fazer uma foto, gente? Podemos? Para colocar nas redes sociais? Aí, eu vou até colocar aqui para vocês, tá? Para vocês seguirem as minhas redes sociais, vai o modelo de P. Aqui eu já respondi aqui, Adriana. Vamos lá. Vou colocar meu Instagram aqui, tá? Ale Freitas, mentora. Esse é o meu Instagram, tá? Eu também tenho a empresa Virtus, né? Onde eu faço essas formações. Tanto que eu falei aí, se alguém quiser certificado, tá bom, vocês podem me falar, me manda mensagem, que eu envio para vocês o certificado, tá? Então, como eu tenho uma empresa da área da educação, eu trabalho com formação, mentoria, treinamentos, né? Eu tenho a possibilidade de fornecer para vocês o certificado que vale até para comprovação de carga horária nas faculdades e tudo mais, tá bom? Vamos abrir a câmera para fazer uma foto, gente. Ah, que povo chique. Sandra está chiquerésima. Alciane também. Geralda, gente, é minha companheira de trabalho. E ela tá lá com o barrigão, assim, esperando o Henry chegar em junho, né, Gê? Tá todo. A barriga dela já não tá cabendo mais, tá? Ela é Tá, bem não, magrinha. tá muito grande.
Boa noite, gente. Não quer mostrar o rosto, gente? Tá escondidinha. Sei que você tá linda de qualquer jeito, tá? Não quer, gente. Então vamos lá fazer uma foto. Flávia também não quis mostrar a Rosana Cristine, que é nossa amiga. Ah, não, a Adriane saiu, eu acho, né? Não, a Adriane tá aqui, da Ana Cecília. Tudo bem. Vamos fazer uma foto então, tá? X. Muito bem. Aí eu vou colocar nas minhas redes sociais. Depois vocês. Vou mandar para vocês também, tá? Peraí, não vão embora não, que eu vou mostrar para vocês lá no. Vou mostrar para vocês o e-mail, tá? Só para vocês verem como é que tá lá. Para vocês verem que já tá certinho para enviar para vocês. Deixa eu acrescentar aqui a foto aqui no e-mail e vou abrir aqui para vocês, como para ouvir. Vamos lá. Colar. Deixa eu só colar a foto aqui. Ô, gente, o negócio não quis colar a foto, não. Ô, meu pai. Posso perder a... Ah, não, tá aqui, tá ok. Pus até 2 vezes, tá, gente? É porque eu não mexi aqui. Deixa eu parar a nossa gravação. Ah, outra coisa. Para quem não está no grupo ainda, eu vou mandar no e-mail o link do grupo Virtus, onde eu coloco as formações que eu faço, tá? E não esqueça, quem quiser comprovante, o certificado me fala. Deixa eu parar aqui a gravação. Para a gravação.